de Jesus. Amém, amém. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bom. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta aí, principalmente para os papais. As crianças têm energia para gastar? Tem, né? E os pais, têm energia para gastar? Tem energia ou não tem, irmãos? Porque assim, ó, para manter esse fogo aceso tem que ter lenha, irmão. Tem que ter lenha. Então é o seguinte, o fogo vai arder continuamente nessa noite. Quem crê aqui em nome de Jesus? Ó, eu já vou profetizar aqui, quem tiver com dor vai ser curado em nome de Jesus. Creia, toma posse, eu declaro em nome de Jesus. E eu quero chamar uma galera animada que vem aí agora. Tia Aline e companhia. Chega mais. Vem uma galera animada aí, irmãos. Bora. Ei. Aleluia! Vocês não sabem, né? Lá no Parque do Lago a gente fala: eita, aleluia! Eita, aleluia! Eita, glória! Eita, glória! Aprenderam, né? Tem que ser mais forte agora. 1, 2, 3 e... Eita, aleluia! Eita, aleluia! Eita, glória! Eita, glória! Conseguiram. Mas ainda falta mais, porque o Senhor tem para vocês infinitamente mais. E vamos lá. Quando fala eita, aleluia, você bate na mão. Vamos lá. Vem aqui, vem aqui, você é meu. Vamos lá. Eita, aleluia. Eita, aleluia. Eita, glória. Eita, glória. Você viu o sorriso dele? Aleluia. Então vamos ver se vocês conseguem. Eita, aleluia. Eita, glória! Tá tudo bem com o corpo? A alegria do Senhor é a nossa força. Você, vamos fazer um alongamento? Como que é que faz um alongamento aí? Mão para cima. Gente, antes disso aqui, nós vamos levantar a mão aí, vamos alongar, despertar aí bastante, né? Vamos lá, mão para cima. Abre os braços. Isso. Pro lado. Cuidado com o amigo do lado aí. O outro. Para baixo. Para cima. Aê, muito bom. E aí, Aline? Tia Aline, nós vamos começar ou... Tem mais? Tem mais. Ó, se você nunca dançou na festa do seu filho, você vai dançar hoje. Aleluia! Aleluia! Eu tenho 39 anos e ainda, danço que só. Amém? Não tem desculpa. Você tem um Senhor. Quem tem um Senhor é alegre. Aleluia. Vem, meu povo. Vamos invadir aqui o corredor. Não é para subir, não? Sobe alguns lá. Porque a gente vai olhar os pais. Está dançando. Espera aí. O segredo é estimular os pais. E eu quero ver o pastor dançando também. Põe aqui, ó. Bora. Corredor, corredor. Nego. Tio Nego do lado do pastor Marcelo. Vem aqui, ó. Meninas, vem. 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 Olhando para lá. Solta, DJ. Eu vou passar para ver se o pai está dançando. Vamos lá. Vai, pastor.
E assim, igualzinho a mim, nada parece nos ajudar. Na fraqueza, ele é forte. Na escuridão, ele é a luz. Se você chora, ele te conforta. Se está perdido, ele te conduz. Eu caio, ele me levanta. Eu caio, ele me levanta. Eu caio, ele me levanta. Eu caio, eu caio, ele me levanta. Eu caio, ele me levanta. Eu caio, ele me levanta. Eu caio, eu caio, ele me levanta. Eu caio, ele me levanta. Eu caio, ele me levanta. Eu caio, eu caio, ele me levanta. Eu caio, ele me levanta. Eu caio, ele me levanta. Eu caio. Na 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 na. Tudo bem? Tudo bem? Fala assim, Maranata! Maranata! Quem crê que vai para o céu? Quem crê que a sua família vai para o céu? Então repete, eu! Peraí. Profecia, profetiza, com vontade. Bora! Pensa na sua família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vem, Maranata. Vem, Senhor Jesus. Pela fé, faz um passo. Presta atenção. Um passo para o céu. Entra. Entrou? Na Bíblia fala que no céu não há aflição nem dor. Há momento de festa porque você vai entrar com a sua família. Solta aí! Estou de passagem aqui, e esse não é o meu lugar. Deus preparou pra mim
também. Pode se acostumar. Que esse ano aqui vai ser assim, amém? Eita glória! Muito bom, muito bom. Como está a psicomotricidade aí, irmãos? Coordenação motora, tá legal? Tá desalinhada? Tem gente que foi curada aqui, quem crê em nome de Jesus? Pode sentar, irmãos. Que maravilha. Fala aí, irmãos, para manter esse fogo tem que ter lenha, né? Se não tiver lenha, o fogo baixa, mas eu creio que Deus está levantando aí uns lenhadores bons, em nome de Jesus. A gente sabe que é um grande desafio, né, irmãos, a gente manter as nossas crianças na nossa geração, mas nós nos movemos por fé, amém? É por fé. Eu quero chamar aqui agora o Éder. O Éder vai compartilhar uma palavra conosco, da parte de Deus. Vamos receber o Éder aí com uma salva de palmas para a glória e honra do Senhor Jesus. Vem ele e a geração dele, né? E aí, Éder? Tudo bem? Como é que você está? E aí? Tudo bem? Muito bom. Irmãos, estenda as mãos para cá, vamos orar pela vida do Éder. E que Deus possa usar ele poderosamente para falar aos nossos corações nessa noite. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo tão especial, por esse tempo de estar aqui, Pai, ouvindo o Teu Filho, o Éder, Senhor. Eu creio que o Senhor tem lançado, assim, muitos direcionamentos para o coração do Teu Filho, para liberar para nós nessa noite. Deixa o Teu Filho queimar aqui neste lugar, Senhor, entregar tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele. Nós já Te agradecemos pela palavra que será liberada aqui, Senhor. Em Teu nome Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que energia boa, hein, irmãos? Nossa, cadê a tia Aline? Ela vai pagar minhas costas aí, viu? Doeu aqui. Bom, irmãos, sobrou para mim aqui falar um pouco mais sério com vocês, tá? Mas não vai ser tão sério assim, né? A gente vai também tentar se divertir um pouquinho. Eu quero que você já abra a sua Bíblia aí, em 1 Reis 2, do 1 ao 12. A palavra é um pouco forte, tá? Mas a gente vai tratar em vários aspectos aqui, que eu acho que vai ser uma bênção para você e para a sua família. Para fazer essa leitura, eu trouxe meu ajudante, Guilherme, pode vir para cá. Glória a Deus. Podemos começar? Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. Estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. E o Senhor manterá a promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidarem da sua conduta e se seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Você sabe muito bem o que Joabé, filho de Zeruá, me fez, o que fez com os 2 comandantes dos exércitos de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter. Eles os matou derramando sangue em tempos de paz. Agiu como se estivesse em guerra, e com aquele sangue manchou o seu cinto e as suas sandálias. Proceda com a sabedoria que você tem, e não deixe envelhecer e descer em paz à sepultura. Mas seja bondoso com os filhos de Barzilai, de Gileade. Admita-os entre os que comem à mesa com vocês, pois eles me apoiaram quando fugi do seu irmão Absalão. Saiba que também está com você Simei, filho de Gerá, o benjamita de Baurim. Ele lançou terríveis maldições contra mim no dia em que fui a Maanaim. Tá difícil. Mas depois desceu ao meu encontro no Jordão
e lhe permitiu, jurando pelo Senhor que não mataria a espada. Mas agora não o considere inocente. Você é um homem sábio e saberá o que fazer com ele. Apesar de ele já ser idoso, faça-o descer ensanguentado à sepultura. Então Davi descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Ele reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e seu reinado foi firmemente estabelecido. Glória a Deus, né? Que gostoso que deve ser, né? Sempre a gente ter o filho assim para participar com a gente, né? O pastor Marcelo é abençoado por isso, né? Sempre ele está aqui com o Estevão, né? É muito gostoso. E o Gui tem ajudado bastante a gente lá no Ministério dos Juniores, tem enfrentado alguns desafios, né? De ler aqui para a igreja inteira, não é fácil, né? Para um adolescente, mas glória a Deus pela vida dele. Irmãos, quando eu estava pensando nessa palavra, eu assisti, né, uma ministração e Deus tocou no meu coração de trazer essa palavra para a igreja. Eu sei que não é uma palavra fácil, tem alguns textos difíceis aqui, né, mas eu creio que é o que o Senhor quer tratar com a gente. Bom, a primeira coisa que a gente vê nessa palavra, nesse texto que a gente leu, foi o rei Davi conversando com seu filho Salomão. E para que isso acontecesse, uma coisa nítida, eles tinham diálogo, eles conversavam. E é o primeiro ponto que eu quero trazer aqui como reflexão. Irmãos, nada do que eu estou falando aqui, eu sou, assim, acima da média, eu sou igualzinho toda a igreja. É algo que nós precisamos melhorar, o diálogo com os nossos filhos. Muitas vezes não é fácil a gente conseguir acessar o coração dos nossos filhos. Nesse tempo que a gente tem esse desafio de trabalhar com os adolescentes, eu tenho sentido essa dificuldade de conseguir acessar o coração deles, a dificuldade de acessar o coração dos meus filhos. Então, há muito tempo eu tenho me esforçado para manter esse diálogo, para a gente conseguir esse diálogo. E nós, irmãos, como pais, a gente precisa dar esse primeiro passo. A gente não pode depender que eles venham a nós. A gente precisa buscar esse diálogo com eles. Eu sei que não é fácil. Muitas vezes, né, tem um pastor que fala que os filhos, eles grunhem, né? Você fala, e aí, filho, como é que tá as coisas lá na escola? Não, eu quero saber como é que tá as coisas, me fala. Não é fácil, mas a gente precisa se esforçar, a gente precisa fazer com que isso aconteça. E Deus, irmãos, Ele quer mexer com a geração, com a próxima geração. E eu sei que no meio da próxima geração, Deus pode levantar, e eu acredito que vai levantar um dos próprios adolescentes para tocar os adolescentes, vai levantar um jovem para tocar a vida dos jovens, mas eu creio que esse não é o projeto principal. Eu creio muito que a próxima geração, ela deve ser tocada pela geração atual, pela nossa geração. Então, essa, para mim, é a maior missão dos pais. Não à toa a gente vê na Bíblia dizendo que é o nosso primeiro ministério. O nosso primeiro ministério é a nossa família. E eu creio muito que é essa geração que vai tocar a próxima, que vai trazer alguma coisa para a próxima geração. Essa tarefa é nossa e a gente não pode passar para outra pessoa. Tá? Vocês viram aqui, né? Então eu pedi para o Gui trazer essa leitura e é algo que a gente tem que pensar. O que muda de uma geração para outra são as características. Então, se a gente pensar na geração mais... o pessoal fala que não é para falar mais velho, né? É a geração mais experiente, né, Natanael? Um pouquinho mais experiente. O que a geração mais experiente tem? Ela tem muita sabedoria, ela tem muita experiência, porque isso veio com o passar dos anos. E a geração atual tem muita força. Então, eles têm toda essa saúde, né, que a gente viu a tia Aline aqui trazendo. Mas, em contrapartida, essa geração atual não tem muita sabedoria. Eles precisam da nossa geração para trazer essa sabedoria. E, por outro lado, nós não temos tanta força assim, né? A nossa força já não é mais aquela, né? De 18 anos. Então, eu creio muito... No futebol, até o pessoal fala isso, né, irmãos? O que é legal é a mescla. Então, a gente mesclar isso, né? A geração atual com a próxima geração. Eu acho que isso tem um benefício muito grande para toda a sociedade.
E se a gente, irmãos, se a gente quer uma sociedade melhor, a gente vê muita briga aí por conta de política, por conta de coisa que verdadeiramente vai trazer pouco benefício para a sociedade. Se a gente quer uma cidade melhor, eu creio que a família é a resposta. Então, é a família que vai trazer uma sociedade melhor. E dentro da família, nós formaremos cidadãos melhores. Então, é ali, é no seio familiar que a gente vai tratar um país, uma cidade, um estado e um país melhor. É lá dentro da família. Irmãos, nesse diálogo que teve aqui entre Davi e Salomão, nós vemos duas missões. Então, a primeira missão, que é a missão dos pais, então você aqui que está como pai, você vai se identificar mais com Davi. Então, toda vez que eu disser Davi, você vai se identificar com ele. E nós temos a segunda missão, que é a missão do filho. E o filho, vocês, os mais jovens, aí, a próxima geração, vocês vão se identificar com Salomão, tá bom? Não, nós que somos pais, nós também somos filhos, né, irmãos? Graças a Deus. Então, a gente também vai flutuar um pouco nesses dois caminhos. E nesse diálogo que nós vimos, Davi deixa cinco lições para o seu filho, Salomão. E nós vamos conversar um pouquinho sobre essas instruções, sobre essas lições, tá bom? A primeira lição, ela está ali logo no capítulo 1, onde está escrito assim: quando se aproximava o dia da sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. Estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte e seja homem. Cadê os homens aí? Cadê o urro dos homens? Quem é homem? Dá um urro aí. Ei! Agora as meninas. Cadê as meninas? Dá um grito aí das meninas. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Bom, nesse primeiro diálogo aqui, eu creio que Davi estava falando sobre coragem, sobre maturidade. Então, quando ele fala para o seu filho, seja forte, seja homem, eu creio que também a gente pode enxergar aqui para as meninas um diálogo entre uma mãe e uma filha, dizendo, olha, seja mulher. Eu estou partindo, mas seja mulher, seja forte, seja corajosa. Porque, irmãos, muitas vezes nós corremos o risco de querer fazer tudo pelos nossos filhos e deixamos eles frágeis. E deixamos eles dependentes. E nós precisamos correr desse mal que muitas vezes nós, como pais, fazemos. Eu acho que é um desenho mais antigo, é mais na minha época do meu filho mais velho. Quem aqui assistiu o Nemo? Quem lembra do Nemo? Vocês lembram que o Nemo, ele queria ir para alto mar, né? Ele queria ir para alto mar. E o pai dele ficava, não vai não que é perigoso. E no final, ele ficou meio que dependente. Então, a gente precisa lutar contra essa dependência. Esse chamado que Davi traz para Salomão, seja forte, seja homem, tenha coragem, enfrente a vida. Sabe, irmãos, os pais têm um defeito. Todos os pais e todos os filhos têm um defeito. É o defeito de morrer. Tem uma pesquisa que saiu recentemente, eu já falei para os meninos lá nos juniores, que 100% das pessoas morrem. Não sei se vocês sabiam disso, é uma novidade muito grande, foi descoberto, né? Tinha uma margem de erro aí para mais e para menos, aí acertaram, agora diz que 100% das pessoas morrem. Então, uma hora, infelizmente, os nossos pais, eu falando como filho, eles vão faltar. Uma hora, eu como pai, eu tenho que dar essa notícia para vocês. Uma hora eu vou faltar, uma hora as forças se vão. Então, quando Davi traz essa palavra para o seu filho, eu creio que ele está dizendo, olha, uma hora eu vou faltar, e nesse momento ele já estava quase indo, né? Já estava ali na beira da sepultura, e ele estava falando, seja forte, seja homem. Eu não quero choradeira. Você é homem, você é o próximo rei. Eu quero que você seja forte, seja corajoso. E também isso nos traz um momento que muitas vezes a gente está numa situação e a gente está sem os nossos pais por perto. Não estou falando agora de morte, mas na sua escola, ou nós que somos adultos, numa situação, quando você está sozinho, você tem que buscar você orar. Então, muitas vezes a gente vai, mãe, ora por mim, vou ter uma prova, vou ter alguma coisa, pai, ora por mim. Mas esse chamado de seja forte ore você. Ore você.
Tem uma história que fala de uma jovem, uma história muito triste até. O pai, infelizmente, assassinou a mãe. Olha que situação. O pai assassinou a mãe. E no velório dessa jovem, ali aquele clima difícil, imagina, a mãe morta, o pai preso, essa jovem se viu sozinha. E lá vem o pastor entrando assim no velório, e essa jovem desesperada, ela dá um grito e fala: pastor, e agora, quem vai orar por mim? O pastor fala: agora é com você. Agora você precisa orar. Então esse chamado, eu creio que é para isso. Para a gente ser forte, para a gente orar, para a gente ter força para enfrentar as batalhas do dia a dia. Eu acho que vocês já viram uma história, eu quero ler rapidinho aqui para vocês a história da borboleta, que diz assim: um homem estava observando, horas a fio, uma borboleta esforçando-se para sair do casulo. Ela conseguiu fazer um pequeno buraco, mas seu corpo era grande demais para passar ali. Depois de muito tempo, ela pareceu ter perdido as forças e ficou imóvel. O homem então decidiu ajudar a borboleta com uma tesoura. Abriu o restante do casulo e libertando imediatamente. Mas seu corpo estava murcho e era pequeno e tinha as asas amassadas. O homem continuou a observá-la, esperando que a qualquer momento suas asas se abrissem e ela levantasse voo. Mas nada disso aconteceu. Na verdade, a borboleta passou o resto da sua vida rastejando com o corpo murcho e as asas encolhidas, incapaz de voar. O que o homem, em sua gentileza e vontade de ajudar, não compreendia era que o casulo era apertado e o esforço necessário à borboleta para passar através da pequena abertura foi o modo escolhido pela natureza para exercitá-la e fortalecer as suas asas. Acho que todos vocês já conheciam essa história, né? Mas é interessante a gente pensar que quando a gente tenta fazer pelos nossos filhos aquilo que é para eles fazerem, a gente pode estar prejudicando, a gente pode estar deixando essa geração frágil. E o quanto que a gente tem visto nessa geração uma fragilidade muitas vezes porque a gente, como pai, não sabe falar não. A segunda lição que Davi deixa para o seu filho é: obedeça ao Senhor. E essa lição está ali no versículo 3, que diz assim: obedeça ao Senhor, obedeça ao que o Senhor Deus exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, os seus mandamentos, as suas ordenanças e os seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará tudo o que fizer e por onde quer que for. E o Senhor manterá a promessa que me fez, se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e se seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendentes no trono de Israel. Essa segunda instrução que Davi dá para o seu filho, ela nos traz o pensamento de transferir para o nosso filho esse amor ao Senhor. Deus aqui, a minha esposa, ela costuma falar sempre isso, né? Deus não tem neto, Ele tem filho. Então, muitas vezes, nós como filhos pensamos: meu pai é crente, minha mãe é crente, eu sou abençoado, né? Eu sou abençoado por essa unção que os meus pais têm. Mas Deus, Ele não trata assim, pulando uma geração, Ele vai tratar com cada um de nós. Então, nós como pais, precisamos ensinar o nosso filho no caminho que ele deve andar. Mas quando a gente pensa isso, e isso a gente vê muito assim, né, no dia a dia, a gente acredita que é só falar. Então, não adianta, irmãos, a gente como pais dizer para os nossos filhos: caminha nesse caminho, olha, segue o Senhor, se envolve na igreja. Só falar não adianta. Precisa outras duas coisas, que é o exemplo, e também precisamos de uma outra coisa, que é o esforço. Então, quando o Natanael e a Edicleia assumem esse ministério dos kids, não é para que tenha um lugar, para que quando nós, como pais, venhamos ao culto, a gente deixe os filhos lá. Apenas um cantinho para que eu possa assistir o culto. Não, irmãos.
aquele culto que foi pensado, foi orado, foi jejuado por alguém, ali alguém está pagando o preço para que aquele culto acontecesse. É para que as crianças tenham um lugar para receber do Senhor. E nós, como pais, a gente precisa se esforçar para trazer essas crianças. Muitas vezes um pai pensa assim, eu não vou no culto hoje. E aí ele não traz o filho no ministério. O que esse pai às vezes não está sabendo é que ele está privando o filho de ter ali pelo menos umas 2 horas com o Senhor, aprendendo do Senhor. A mesma coisa são os juniores. Quando a gente faz um culto para os júniores, não é somente um lugar para que os adolescentes tenham onde ficar. Ali tem uma equipe que trabalhou a semana inteira, pensou, jejuou, orou, para poder transferir algo para essa juventude. E às vezes, o pai vem no culto da manhã e não traz o filho à noite. E aí ele pensa assim, eu recebi, mas e meu filho? Ele ficou sem receber naquele domingo. E um exemplo mais claro disso é a tia Aline, Faz um culto lá no Parque do Lago, somente para crianças. Então, os pais precisam levá-los lá para poder receber. Então, nós como pais, irmãos, nós precisamos pagar o preço, trazer, incentivar para que os nossos filhos tenham amizade. Nos juniores também, quando nós começamos esse trabalho, a nossa ideia era que houvesse uma comunhão na vertical, claro, entre o adolescente e o Senhor, mas que também houvesse uma comunhão na horizontal, onde eles tivessem amizade. Então, dentro de um ambiente como o culto dos juniores, não existe somente a oração, só o canto, só a leitura da palavra, mas existe uma coisa que é muito preciosa e que eu lembro da minha época de adolescência, que é a amizade com pessoas que pensam e que creem igual a você. Então, eu queria deixar esse pedido para vocês, não privem os nossos filhos desse tempo, dessa amizade, desse tempo precioso. Nós, assim, quando a gente começou a ver que estava gerando ali dentro dos adolescentes uma amizade, ali, irmãos, virou, assim, tem grupo de WhatsApp ali, das meninas, dos meninos, E aí eu falei para a Gisele, um pouco daquilo que a gente pensava já está acontecendo. Porque nos cultos, às vezes o pai vem de manhã, o outro vem às 10, o outro vem às 18, e aí acabava que os adolescentes eles não tinham essa conexão. Então, dentro dos juniores, a gente conseguiu também atingir esse objetivo. Uma coisa que muitos pais do mundo falharam, irmãos, foi nesse quesito, de fortalecer esse relacionamento dos jovens com a igreja. Então, hoje, nos Estados Unidos e na Europa, eles estão vivendo algo que é chamado como pós-cristianismo, que é, depois que o cristianismo aconteceu ali, um país tão abençoado como os Estados Unidos, hoje em dia, as igrejas estão... É difícil você trabalhar lá já. Vemos, assim, levantamento, Então, muito avivamento em algumas partes, mas é um país que já está começando a fechar seu coração. E se eles não abrirem os olhos, eles vão viver o que está sendo vivido na Europa. Na Europa, as maiores catedrais que existem estão virando pubs. E pubs são bares. Então, hoje, a Europa é um país muito difícil de falar de Jesus. Porque é um país que viveu um avivamento muito grande ali na Alemanha, mas, de alguma forma, a geração atual não conseguiu transferir isso para os filhos. E essa é a nossa missão. A terceira lição que nós vemos é mate Joabe. Está no capítulo 5. Diz assim, você sabe muito bem o que Joabe, filho de Jeruia, me fez. O que fez com os 2 comandantes de Israel, Abner, filho de Ner, Amasa, filho de Jeter. Ele matou, derramando sangue em tempos de paz, agiu como se estivesse em guerra, e com aquele sangue manchou seu cinto e suas sandálias. Proceda com sabedoria que você tem, e não o deixe envelhecer e descer em paz à sepultura. Joabe, irmãos, no nosso contexto, ele representa o pecado, representa um perigo eminente. Algo que, se a gente não pôr a mão de imediato, vai dar problema. E o que para a próxima geração, para as crianças e para os adolescentes, é um perigo eminente?
eu pensei em algumas coisas aqui, você vai pensar em algumas coisas aí, mas a primeira que eu posso falar é a amizade errada. Irmão, tem um ditado que não é bíblico, né? Mas bem, poderia estar, que é: diga-me com quem anda, que eu te direi quem és. Os mais antigos sabem isso. Quando você vê uma pessoa andando com a outra, provavelmente vai ser transferido alguns valores que estão ali. Eu já ouvi alguma coisa dizendo, né, que nós somos a média das 5 pessoas que estão mais próximas da gente. Então, com quem que o seu filho está próximo? Com quem que ele tem andado? Precisamos abrir os olhos para isso. Tem um outro perigo aqui eminente, e esse daqui eu queria que você abrisse muito os seus olhos, irmãos. Que, eu vou dizer, não é nem um perigo, é a nitroglicerina pura. Celular e quarto fechado, ou computador e quarto fechado, ou tablet, internet e um quarto fechado. Irmãos, vocês não sabem o perigo que isso é. Recentemente, teve uma matéria no Fantástico de algo muito grave que estava acontecendo com os adolescentes por conta de quarto fechado e internet. Então, a gente precisa matar Joabe, a gente precisa evitar isso para as crianças, né? Mas que a gente, eu creio que o Ministério Infantil tem trabalhado muito nessa parte também, eu já escutei algumas coisas, que é o contato físico com os adultos. Então, nós, como pais, como mães, a gente precisa ter muita atenção com isso. Então, a gente precisa se preocupar com isso, principalmente com os mais chegados da família. Então, a gente precisa ter esse cuidado. As crianças sabem, né, que algumas partes do seu corpo, somente papai e mamãe que podem encostar. Então, precisamos abrir os nossos olhos. Irmãos, eu estou aqui hoje, eu sei que é uma palavra meio dura, né? Mas eu creio que é um tempo para a gente tratar como pais e como os filhos. São tudo, irmãos, tudo que eu estou falando aqui são pontos de diálogo que a gente pode tratar com os nossos filhos. Agora vai aliviar um pouquinho, tá? Os filhos de Barzilai. Está no versículo 7. Mas seja bondoso com os filhos de Barzilai de Gileade, admita-os entre os que comem à mesa com você, pois eles me apoiaram quando fugi do seu irmão Absalão. Os filhos de Barzilai aqui, irmãos, é aquilo que eu posso fazer. Porque muitas vezes, a gente, como pais, a gente só diz para os filhos o que não pode. Então, não pode isso, não pode aquilo, mas a gente não fala o que pode. E tem muita coisa que eles podem, não é? Então, uma coisa que eu acredito que é ótima para todo adolescente, o que eles podem fazer é esporte. Cuidar do corpo, esporte. A gente precisa incentivar essa geração a fazer esporte. Outra coisa que eles podem fazer, leitura. Então, leitura, incentivar essa geração a ler, incentivar essa geração a ter bons textos, boas redações, não é? Isso é muito exigido na escola. E, muitas vezes, a gente negligencia esse ponto. E, quando a gente libera a leitura, e eu conheço muito adolescente, muita criança que lê, muitas vezes o pai pensa, poxa, é um bom hábito, e a gente libera de uma vez. E, às vezes, o filho está lendo ali alguma coisa que vai ser prejudicial ao coração dele, prejudicial à vida cristã que ele tem. Então, até nisso, irmãos, precisamos gastar tempo. Certa vez, meu filho me pediu um livro e eu fui ler o que estava escrito. Eu notei que ali naquele livro não tinha coisa boa para ele. Eu li um pedaço e eu falei, não, isso daqui não é bom. E aí eu fui estudar o que eu podia dar e eu dei um outro para ele, até gostou bastante. Então, a gente, como pais, a gente precisa gastar tempo. Se a gente quer se aproximar dessa geração, o instrumento que a gente vai usar é o tempo, a gente precisa gastar tempo com eles. Uma outra coisa que é, assim, aí é gosto pessoal, mas aí cada um, né? Games, jogos. Nossa família gosta muito de jogar tabuleiro, então a gente joga ludo lá, dá umas confusão de vez em quando lá. O pau quebra quando a gente mata o bichinho do outro. A gente gosta de brincar junto em família. Até games. Eu e o Gui, a gente está jogando agora o tênis. Aí também é rivalidade lá. Então,
Mas é uma forma, irmãos, que a gente tem que se aproximar dessa geração. A gente tem que se esforçar e tentar fazer o que eles gostam de fazer, se aproximar deles. O último aqui, irmãos, para a gente já caminhar para o final, é mate e semeie, algo que exige atenção. Então, está lá no versículo 8, que diz assim: saiba que também está com você Simei, filho de Gera, o benjamita de Baruim. Ele lançou terríveis maldições contra mim no dia em que fui a Manaim. Mas depois desceu ao meu encontro no Jordão e lhe prometi, jurando pelo Senhor, que não o mataria. Mas agora não considere inocente, você é um homem sábio, saberá o que fazer com ele. Apesar de ele já ser idoso, faça-o descer ensanguentado à sepultura. Aqui, irmãos, aqui para a nossa geração, Simei é algo que não é um perigo eminente, mas é algo que exige cuidado. Então, Davi fala para o seu filho, fala, eu prometi para ele que eu não mataria, mas tem uma notícia aqui, você não prometeu nada, então você precisa tratar isso. E Simei, para a gente, é algo que exige muita atenção. Não é um perigo que vai acontecer ali, mas é algo que a gente precisa tomar cuidado. Então, trazendo para nós aqui, o que seria algo que é um perigo, que não é um pecado, mas que exige cuidado? Então, hoje, o amor ao trabalho. Quantos de nós não conhecemos pais que amam o seu trabalho de tal forma que têm negligenciado a família? Tem deixado a família de lado pelo amor ao trabalho. Trabalhar é pecado? Não é pecado, mas é algo que a gente precisa ter atenção. Um outro ponto, a vida acadêmica. Então, muitas vezes, os nossos jovens, os nossos adolescentes, eles têm se esforçado tanto dentro da vida acadêmica para trazer uma carreira de sucesso, para trilhar uma carreira de sucesso. Nós, como pais de crianças, a gente tem trabalhado para colocar na melhor escola, cobrado notas, e às vezes isso vai conduzir a um caminho, uma vida acadêmica que afasta esse adolescente do Senhor. Essa semana eu estava assistindo um podcast, do Subirá, e ele falou que o filho dele estudou durante 4 anos para passar numa mega universidade dos Estados Unidos com bolsa de 100%. Pensa isso, irmão. Uma mega universidade dos Estados Unidos com bolsa de 100%. O Israel passou nessa prova, e ali, naquele momento de alegria, que eles estavam festejando, Deus soprou no coração do Luciano e falou assim, se ele for, ele vai se perder. E aí, a sabedoria do pai orou por aquela palavra e falou para o filho, filho, eu tenho uma coisa para te dizer, você não vai poder ir para essa faculdade. E ele não foi. Então, quantos de nós abriríamos mão de uma carreira de sucesso dos nossos filhos, para que eles se mantivessem firmes com o Senhor? De sucesso que eu digo, irmãos, é o high top lá, o maior médico. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque o amor à vida acadêmica, eu conheço muito amigo meu, que o amor à vida acadêmica tirou ele da igreja. Mais um aqui é a vaidade com o corpo. A gente está numa moda também, negócio de academia, agora a geração, cada dia que passa, quer ficar mais bonita. Cada dia que passa, a geração quer ser mais bonita. Os maiores influenciadores do Instagram são aqueles que têm alguma relação com o corpo. Alguma relação com o corpo bonito, com a aparência. E isso tem estragado também a nossa geração. Como eu disse, não é um pecado, mas é um perigo. Então, tudo que a gente faz em demasia, isso pode nos afastar do Senhor. A vaidade, a preocupação com a nossa aparência, ela é saudável, mas quando ela passa do limite, quando a gente coloca isso na frente de qualquer coisa, isso vai estragar nosso relacionamento. Por último aqui, irmãos, eu queria falar sobre os tipos de entretenimento. Séries, música, jogos, tudo isso é bênção. É gostoso a gente estar com a nossa família, assistindo alguma coisa, escutando alguma coisa.
mas se a gente escolhe coisa errada, isso pode trazer maldição para nós. Então, uma série pode entrar na sua família e pode destruir. Um jogo, uma música. Então, tudo eu creio que nos é lícito, mas a gente precisa abrir os olhos e tomar bastante cuidado, principalmente com os adolescentes e com as crianças. No final, irmãos, nós temos uma boa notícia, graças a Deus, né? Que está aqui em Malaquias 4:6, que diz assim: e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos seus pais, para que não venha ferir a terra com maldição. Queria pedir para o pessoal que vai tocar aqui, já se aproximar. E eu queria, nesse momento, irmãos, eu trouxe algumas coisas que eu sei que são palavras duras, né, para a gente refletir nesse burning. Mas se a gente quer uma geração maranata, se a gente quer uma geração que é próxima do Senhor, a gente precisa, irmãos, estar perto dessa geração. A gente precisa, irmãos, tomar cuidado com aquilo que eles estão vendo, com aquilo que eles estão usando, com aquilo que eles estão lendo. Nós precisamos ter essa atenção. E eu queria pedir nesse momento, para que a gente faça uma movimentação aqui, eu queria que os filhos se aproximassem dos seus pais, que a gente desse as mãos em família. Se você aqui não está em família, junte com alguém, não fique sozinho. Então, quero pedir para que as famílias estejam juntas, de mãos dadas. Nós vamos ouvir um louvor, e eu quero pedir para que, nesse momento, juntem as famílias, pais, mães, filhos, enteados, sobrinhos, primos, todos aqueles aí que se juntem, os pais, os filhos. Se você está sozinho, junta com alguém, não fique sozinho. A palavra, irmãos, é: e se converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. Nesse momento, você que é filho, eu quero pedir para que você feche seus olhos e você pense no seu pai, nesse momento. Você que é filho, que o seu coração esteja convertido nesse momento ao seu pai. E se você é pai, nesse momento, eu quero que você pense no seu filho. Que o seu coração esteja somente pensando no seu filho. Para que essa conversão dos filhos aos pais aconteçam. Irmãos, para um diálogo entre as gerações acontecer, os dois lados têm que estar com o coração aberto. Os dois lados têm que estar disposto a que isso aconteça. Filhos, eu quero pedir para você, em nome de Jesus, abra seu coração para o seu pai, para sua mãe, não só nesse momento. Seu pai e sua mãe nada mais é do que você daqui a uns anos. Daqui a uns anos você vai ser o pai, você vai ser a mãe. Eu quero pedir para que você que é pai, você que é mãe, que você já converta o seu coração ao seu filho. Eles nada mais são do que você alguns anos atrás. Abra seu coração nesse momento. Ore pelo seu filho, ore pela sua mãe, ore pelo seu pai. Que a nossa família, nesse tempo de Burning Hearts, seja fortalecida em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, derrama sua bênção sobre cada família. Em nome de Jesus, abrimos os nossos corações para que o Senhor nos toque, para que sejamos, Senhor, os pais que precisamos ser e os filhos que precisamos ser. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe.
faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, sua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, amém, se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, sua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti,
é contigo, é por ti. Amém. Nós queremos nos lembrar, Senhor, dessa noite. Nós queremos nos lembrar dessas famílias que o Senhor colocou neste lugar, neste ambiente, como uma voz profética, Senhor, como um direcionamento. Nós queremos declarar sobre essa nova geração, Senhor, que eles queimarão por Ti, Pai, como nenhuma geração queimou antes. Nós declaramos. Nós queremos que eles vão muito mais longe. Nós queremos que eles avancem. Nós somos uma plataforma. Nós somos aqueles que anunciam a próxima geração até que Jesus venha. Até que o Senhor pise sobre a terra e estabeleça o Teu reino. Nós somos a extensão do Teu reino. E nós queremos liberar nesta noite, Pai. Queremos liberar os nossos pequenos, ó Pai. Queremos liberar as nossas crianças e os nossos adolescentes para um tempo de glória da presença do Senhor. Um tempo que declarará que o Senhor é Senhor do mundo, da nação, da igreja. O Senhor é o Senhor da família. É o Senhor quem estabelece valores. E essa geração anunciará as maravilhas do Senhor. Nós vamos ouvir falar sobre essas gerações. Nós não vamos deixar elas morrerem, Senhor. Por isso, nessa noite, nós estamos declarando, segundo a Tua palavra, Senhor, que será uma geração que queimará para o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Muito bom. Salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém. É um momento especial, irmãos. Peço que vocês se assentem. Eu quero chamar aqui o Éder, a Gisele, a Aline. Nós vamos ter um momento aqui, um desafio, né? A Aline já está na área aí. Então vamos nos assentar aqui. Nós temos uma missão de realizar o nosso primeiro podcast aí no Burn, tá, irmãos? Então esse é um grande desafio. Nós temos aqui os líderes, né, deste ministério. Nós estamos aí debaixo, irmãos, de orientação dos nossos pastores, direcionamento. Nós queimamos juntos aquilo que Deus tem colocado no coração da nossa igreja. Nós temos trabalhado para dar continuidade. Eu creio que esse é o grande desafio. E esse ano tem trabalho, né? A agenda de vocês já está lotada, né? Parecendo agenda de famoso, né? Já está até 2024, já está completa, irmãos. Amém? Irmãos, nós vamos aqui aproveitar esse momento, porque nós vamos falar um pouquinho sobre a dinâmica que é a liderança do Ministério Infantil,
do Ministério de Adolescentes, o Ministério de Adolescentes que começou recentemente, e Deus tem feito assim grandes coisas, né? Havia assim uma grande preocupação nossa em relação a esse período em que os adolescentes ficavam meio que perdidos aí, né? Sem direcionamento, passava pelo ciclo ali das crianças. Quando chega aos 11 anos, eles não querem mais ficar lá no meio das crianças, né? Eles querem já ir para outro lugar. E graças a Deus, Deus tem levantado o Éder e a Gisele, né? O pastor tem direcionado eles aí nesse sentido e tem feito assim um excelente trabalho. Tem a tia Aline aí, né? Que vocês já sentiram a pegada com a tia Aline, né? Tia Aline bota fogo aí, né? Muito bom. Quero fazer aqui algumas perguntas para os nossos irmãos, para que a igreja possa entender um pouquinho, né, do que tem aí para 2024. Eu tenho uma pergunta aqui, a primeira pergunta é a seguinte: no que os pais podem auxiliar o trabalho que vocês desenvolvem na igreja? Pode começar aí, Aline. Que você olhou para mim. Eu olhei. Nos apoiando, né? Nós ficamos só um dia por semana, né? Quem só participa do Ministério Infantil, mas em célula, 2 vezes, né? Célula 1 vez por semana, domingo culto, e os outros dias? As crianças e os adolescentes precisam ter um tempo sozinho com Deus. Nós precisamos ensinar a ler a Bíblia. Mas meu filho não sabe ler, mas você lê para ele? A criança menor, ela aprende por ouvir e pelo exemplo do pai e da mãe. Se você tem o costume de pegar a sua Bíblia, eu vou dar um conselho para vocês: não use a Bíblia no celular, porque ele não consegue ver no visual que você tem fome e sede do Senhor. Não use a Bíblia para ler na frente do seu filho com o celular. Use a Bíblia de papel, para ele ter o costume de, primeiramente, copiar você. E depois ele vai se apaixonar por Jesus. Porque ele está tendo esse convívio todos os dias. Ele ouve você louvando, queimando em casa. Ou sua casa tem só ouvido o silêncio? Satanás entra no silêncio. O coração do pai, ele tem que estar aceso. A criança, ela precisa ver, o adolescente também precisa ver você como exemplo dentro de casa. E isso nos ajuda no nosso chamado. Em nome de Jesus, eu creio. Amém. Além de tudo isso que a tia Aline falou, né, de dar continuidade desse trabalho nas casas, né, que, como ela falou, com a gente fica um tempinho. Mas também eu quero pedir para os pais proporcionar a viabilidade de trazer os adolescentes, as crianças. Hoje, a tia Aline teve que buscar algumas crianças para vir para o culto. Olha só, para você ver, ela está transbordando o amor de Jesus. Então, para ela não é um peso. Mas, se os pais trouxessem, ela poderia buscar outras crianças e outras crianças. Eu, gente, particularmente, gosto de vir no culto das 8h30, porque eu trabalho fora, então eu tenho N coisas para fazer. Eu gosto de vir 8h30 e já faço tudo minhas coisas. Mas, já há algum tempo, mesmo antes do nosso culto dos adolescentes, o meu filho começou a falar: mãe, mas 8h30, eu quero dormir mais. E, tadinho, ele acordava 5h30 todo dia. E amém. Eu falei: então, vamos no culto das 5. Era 5 horas, se não me engano, antes do culto. Então, vamos no culto das 5. E, muitas vezes, eu vinha 8h30, recebia, e, às vezes, vinha de novo com ele, eu só trazia ele. Mas é muito importante isso, porque, como o Éder falou aqui, como a tia Aline falou, não adianta só a gente receber, eles também precisam, eles não ficam só sendo cuidados. Claro que eles também são cuidados, principalmente as crianças, mas eles recebem muito. Então,
tragam as crianças, tragam os adolescentes. Eu sei, é trabalhoso, é cansativo, mas vale muito a pena. Eu acho que já falaram tudo, né? Mas eu acho que não tem prêmio maior, ou assim, não há nada maior do que a gente pode dar para o nosso filho, que é um dia ele abrir a porta do seu quarto e ele te ver ajoelhado orando. Amém. Eu acho que esse se a gente conseguir fazer isso, de um dia o seu filho começar a prestar atenção e ver você orando, é o maior ensinamento que a gente pode dar. Eu lembro da minha avó, né? E assim, minha avó ela partiu muito cedo para o Senhor. Foi a primeira da nossa família que converteu, minha avó materna. E eu apelidei ela, só eu que chamo ela assim, tá? Que é a avó escorrega. E aí, por que avó escorrega? Porque ela acordava e a primeira coisa que ela fazia era escorregar da cama, ajoelhar e orar para o Senhor. E na hora de dormir, a última coisa que ela fazia era escorregar na cama, ajoelhar e orar ao Senhor. E um tempo, a gente morou um tempo com ela, eu acho que foi 1 ano, mas se tem uma coisa que a minha avó me ensinou, porque quando ela morreu, eu tinha 6 anos, mas esse exemplo ficou muito gravado na minha memória, de ser a primeira coisa que ela fazia no dia, ajoelhar e orar, e a última coisa do dia, ajoelhar e orar. Então, você vê, a minha avó nunca pregou Jesus para mim, ela nunca falou de Jesus para mim, mas eu tenho gravado na minha memória esse momento. Muito bom. O exemplo, ele arrasta, né? Minha mãe era daquela irmã do coque, né? Irmã do ciclo de oração. E eu lembro que, na época, minha mãe colocava todo mundo para ficar de joelho e falava assim, ó, começa a dar glória aí, enquanto a língua não embolar, vocês não param, tá? Então, irmãos, eu fui bem inspirado, né? Então, isso é importante, né? O exemplo, ele arrasta mesmo a gente para uma vida espiritual. Isso faz toda a diferença. Nós também temos um desafio, né, na liderança do Ministério Infantil, dos adolescentes. A nossa igreja está crescendo, irmãos, e a nossa missão é multiplicar cada vez mais. O pastor Marcelo chegou até a comentar sobre a preocupação, né, de como que nós vamos receber esse pessoal. Então, nós precisamos realmente ter uma equipe cada vez mais fortalecida, né? Então, por exemplo, que tipo de pensamento as pessoas que estão envolvidas com o Ministério Infantil ou com o Ministério de Adolescentes, que fazem parte, que tipo de pensamento essas pessoas têm que ter para estar envolvido com esses ministérios, né? O que tem que estar passando pela cabeça dela, qual é a visão que ela tem que ter, para que realmente esse ministério ele possa fluir? Resume no amor. Aí, ó, o amor fala tudo. Se você não tiver amor, você não consegue. Eu acho que eu vou fazer 8 anos com a célula na minha casa. Acho não, certeza. Fevereiro, finalzinho, dia 28, eu faço 8 anos. E as crianças começaram a crescer e eu não consigo ficar em 2 células. Eu preciso de pessoas, né? E eu tenho 4 pessoas lá na célula que me ajudam, porque na minha garagem começou a célula, aí falei com meu esposo, falei assim, ó, não dá, misturou, né? Adolescente com criança. E ele permitiu e tirei a sala dele. Aí, em cima é a célula das crianças e embaixo é a célula dos adolescentes. E as pessoas me ajudam muito, né? Tenho 2 pessoas em cima e 3 embaixo. E lá no Parque do Lago também, muitas pessoas com muito amor. Se resume no amor, Natanael. Se você não tiver amor, primeiro tem que estar apaixonado por Jesus. Quem está apaixonado, ele transborda. Queimar, né? E essas pessoas transbordam na vida dos adolescentes e nas crianças. Eu acho que resume no amor. Amém, é isso mesmo. Nós também temos uma equipe relativamente grande agora já, né, com a gente ali no Júniors. E eu também acho que o principal é derramar o amor de Jesus sobre a vida deles.
nós já recebemos muitas negativas, irmãos, de nos ajudar lá. Às vezes, muitas vezes falavam, não, adolescente, Deus me livre, adolescente é difícil demais de trabalhar, quero não. E é assim, claro que o principal é derramar o amor de Jesus, né, sobre a vida deles. Mas, irmãos, tem que ter muita disposição, muita paciência, muita criatividade. Muita criatividade. Eu sou péssima, mas, olha, Deus é tão bom que Ele colocou pessoas criativas para estar ali com a gente, trabalhando, e tem sido uma bênção, né? Mas eu também creio que o resumo de tudo é o amor de Jesus. Eu acho também, eu queria acrescentar, né, a questão de entender que o trabalho precisa ser feito. Então, às vezes, você pode achar, mas eu não tenho chamado para trabalhar com criança. Eu não tenho chamado para trabalhar com adolescente. Mas o trabalho precisa ser feito. Então, com chamado ou sem chamado, precisa ser feito o trabalho. Então, sendo bem sincero, assim, eu nunca tinha sonhado trabalhar com adolescente. Mas quando eu notei a necessidade de fazer esse trabalho, de ver que muitas vezes um trabalho lindo que tinha sido realizado no Ministério Infantil estava ficando para trás, porque sem continuidade, né? Porque a tia Aline lá fazendo trabalho com os adolescentes, mas a igreja é muito grande, então muitas vezes um adolescente não consegue participar da célula dela e tal. Eu falo pelo meu filho, né? A gente não conseguia levá-lo lá, e era um trabalho que ele participou do Ministério Infantil e depois ia parar. E aí a gente entendeu, falou, precisamos pôr a mão e precisamos fazer, mas eu não sei como fazer, a gente vai aprender e vamos tentar e vamos colocar a mão. Então, eu acredito que isso no ministério, em todos os ministérios da igreja, né? Se você enxerga que algo precisa ser feito, faça, coloca a mão, se envolva nos ministérios da igreja, né? A gente precisa de tanta ajuda, de tanta gente. A gente tem orado por novos trabalhadores do ministério do Senhor, né? Não é nem dos júnior somente, mas para que as pessoas possam nos auxiliar em todos os trabalhos da igreja. A igreja é muito grande, e quanto mais a gente não poderia fazer se tivéssemos mais mão de obra, não é? Verdade. Irmãos, a gente está falando de burning, né? E assim, cada ministério queima, então a gente precisa de mais lenha, tá bom? Se tiver mais lenha para queimar aí, junte-se com a gente, que eu creio que assim esse fogo vai crescer e vai incendiar a Jandira. Essa é a nossa missão, né? O pastor tem liberado essa palavra. Tem uma pergunta aqui. 2018, irmãos, quem esteve aqui no Burn de 2018? Olha aí, bastante gente, né? Vocês lembram que foi liberada uma palavra profética para 2028. 2028 foi liberada uma palavra profética. O pastor ele vai fazer umas perguntas no Burn de 2028. Que como é que nós estaríamos daqui a 10 anos? Qual é a nossa posição? O que nós estaríamos realizando? Né? E foi liberada uma palavra. Eu confesso que a minha vida nunca mais foi a mesma depois daquele burning, tá? Eu creio que vai ser assim na sua vida também. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, que isso é importante, né? Onde vocês conseguem imaginar as crianças daqui a 5 a 10 anos? As crianças que hoje vocês estão realizando um trabalho, onde vocês imaginam ou estão direcionando, né, para que elas, o que elas estarão realizando daqui a 5, 10 anos? Eu falo para elas toda quinta-feira e todo domingo, pastores, profetas do Senhor, diáconos, olha aí, ó, receba. Levitas. Olha aí, ó. Eu creio nessa nova geração, gente. Eu creio de verdade. Vocês vão me ver velhinha, profetizando ainda, porque eu creio nessa geração. Não me cansa. É um prazer fazer a obra do Senhor com eles. Dão trabalho, sim. Mas eles têm paciência conosco também, em nome de Jesus. E eu creio, quando nós colocamos as mãos sobre eles,
não é somente uma oração, é uma profecia. E vocês vão ver muitos aqui em cima, muitos na laterais, muitos recebendo vocês no estacionamento, porque a obra é especial. O Senhor escolheu cada um de nós. Então, eles, toda quinta eu falo, né? Quem é da minha célula sabe. E eu falo todos os momentos que nós temos juntos. Pastores, às vezes eu falo, vem cá, pastor, vem, pastora, profeta, levita, porque a palavra tem poder. E eu creio. Você crê? Você consegue ver todos aqui já? Eu já consigo, amém? Amém. O que a gente também tem profetizado ali no culto dos adolescentes é isso. A primeira reunião que a gente fez de planejamento agora no início do ano, a gente estava até com 2 adolescentes lá, e eu falei, bora participar, porque vocês são os sucessores. E eu sempre falo para o meu Guilherme, para os mais chegados ali, que a gente tem mais convivência, falo, não, daqui a pouco vocês vão estar... mas eu quero ir no templo porque lá tem louvor. Mas aqui também pode ter. É só vocês tocarem. Você vê que o pastor fica lá falando para o povo fazer aula de instrumento, para tocar alguma coisa. Vamos tocar, vamos louvar aqui. Não tem só louvor lá no templo, não. Aqui também tem. Então, eu vejo isso, que eles são os sucessores, né? A gente quer que chegue uma época que a gente esteja ali só acompanhando eles, né? Mas o culto, quem vai fazer são eles. Eles que vão impor as mãos, eles que vão orar um pelos outros, liberar a palavra, louvar, vai ser tudo com eles, em nome de Jesus. Porque daí a gente vai receber mais e descansar um pouquinho. Essa é uma ideia boa, né? Descansar um pouquinho, né? O nosso sonho é vê-los, né, tomando conta do ministério. O nosso sonho, quando a gente começou com esse trabalho, e já pode receber aí, vocês que estão aqui, viu? Já recebe. O sonho é que o Ministério dos Juniores, eles preguem, eles cantem, eles cuidem, que eles estejam ali. O ministério é de vocês. Então, a gente só deu o pontapé inicial. O nosso sonho é que ali seja uma experiência, né, que eles estão ali cuidando um dos outros, e depois, no futuro, eles venham, né, assumir todas as suas posições aqui, né? Então, aproveitem, né? A gente chama vocês para aproveitar aquele momento onde a gente está só entre nós ali, né? Às vezes em 15, 20 adolescentes ali, para que vocês já exerçam o ministério de vocês, o ministério da palavra, do louvor, da oração. Então, vocês têm essa oportunidade de já iniciar ali. Amém? Amém, amém. Nós cremos, irmãos, que nós temos assim, estamos vivendo um tempo especial, né? Em breve a igreja vai estar abrindo aí a escola de artes, né? Reativando a escola de artes. O nosso irmão aqui, ele acabou falando sobre essa questão da gente investir em esporte, né? Em alguma atividade, né, Eder? Trabalhar isso com as crianças, porque isso vai criando um dinamismo, né? Isso dentro do ambiente de igreja, né? Dentro do ambiente consagrado. Então, vocês fiquem atentos, porque em breve nós teremos mais informações da nossa escola de arte. Isso vai nos aproximando como igreja, né? Nós cremos nisso. Então, você liberar uma palavra profética, você enxergar um futuro para as nossas crianças, isso é viver por fé, isso é queimar por Jesus. Bom, nós tínhamos muitas perguntas, alguns irmãos deu algumas ideias, mas o tempo não nos permite. Mas eu quero pedir para que vocês fiquem de pé, a igreja também. Desde já nós queremos assim, nós somos gratos à nossa liderança por essa visão, pastor. Nós temos sido assim apoiados, né, de todas as formas. Os nossos pastores têm realmente essa visão assim de continuidade do trabalho. Então, para nós é um desafio, como a Aline falou, para ela não é um peso, para a gente, na verdade, não é um peso. A gente sabe que trabalho gera frutos, trabalho dá resultado, trabalho edifica o homem, né? A ideia de descanso é muito boa, né? Mas nosso descanso é no Senhor Jesus Cristo, né? A ideia de descanso é muito boa, mas é no Senhor Jesus Cristo. Então, nós queremos, irmãos, neste momento, encerrar essa sessão com uma oração.
Nós vamos ter uma pausa ali de alguns minutos, tá bom? Vai ter um lanchinho para as crianças, tá bom? As crianças vão fazer uma filinha ali no fundo. Posso ouvir um glória das crianças aí? Acho que as crianças não estão com fome, irmãos. Elas querem mais de Jesus, elas querem viver esse tempo aqui dentro. Muito bom. Nós teremos uma pausa e daqui a pouco nós voltamos para a próxima sessão, a 6ª sessão. Então vamos continuar queimando, porque tem muito fogo ainda para essa noite. Amém, irmãos? Amém. Nós queremos orar com vocês aqui. Impõe as mãos mais uma vez sobre as suas crianças, sobre os seus adolescentes. E vamos declarar um novo tempo que o Senhor tem preparado. Amém? Senhor, obrigado por esse tempo tão especial. Esse momento que o Senhor usou cada um dos teus filhos aqui, nós podemos receber através de cada palavra, de cada louvor, Senhor. Obrigado pela vida dos pais que estão compreendendo, recebendo em seus corações, Senhor, a sua responsabilidade, o seu papel em ajudar-nos como igreja a fortalecer esse ministério, Senhor. Nós queremos que o Senhor venha assim abrir a nossa visão cada vez mais, para que nós possamos avançar, Senhor, por meio da fé. Nós queremos queimar, Senhor, nós queremos queimar pelos adolescentes, pelas crianças. Nós não queremos, Senhor, tirar a mão do arado, nós não queremos, Senhor, enfraquecer, nós queremos fortalecer o nosso time. Por isso, Senhor, vai levantando aqui, Senhor, homens e mulheres que queimam por Jesus, que queimam por esses adolescentes, por essas crianças, e que querem ver o reino dos céus avançar, Senhor. Nós cremos nisso, Pai. Por isso, vai colocando essa centelha no coração de cada um dos teus filhos. E te agradecemos por esse tempo, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. E às 20 horas nós retomamos aqui, irmãos, tá bom? Com a 6ª sessão do Burning Hearts. Irmãos, quem quiser trabalhar...